Demais. É o oitavo episódio desse Verdades e Mentiras, o podcast Aldim, renegando os nomes sagrados. Então, vamos lá, vamos até a irmã Maria Pacheco. Qual a importância dos nomes sagrados na vida dos crentes, dos fiéis? Qual a importância, minha irmã? Fica à vontade, louvado seja. Aleluia, aleluia. A importância, amado, é grande, essa importância na vida do Yaldim e de toda a humanidade, como o irmão trouxe aí, né? Joel 2,32, e o Eterno falou assim: e há de ser que todo que invocar o meu nome, que invocar o meu nome, será salvo. Que nome é esse? Aqui diz assim, e há de ser que todo aquele que invocar o nome de Yahweh será salvo. Só que nas Bíblias tem que dizer assim, e há de ser que todo que invocar o nome do Senhor. Senhor, mas que Senhor? Que nome? Cadê o nome desse Senhor? Um Senhor sem nome, um título aí que colocaram, né, que na realidade esse Senhor significa Baal. E há de ser, mas é assim, e há de ser que todo que invocar o nome de Yahweh será salvo, porque no monte de Sião e em Al-Shalom, que não é Jerusalém, é em Al-Shalom, haverá livramento. O Eterno já estava falando ali, que no monte de Sião, desde aquela época da lei, do monte de Sião, onde trouxe o quê? As leis. No monte de Sião haverá livramento, e assim como Yahweh tem dito, e nos restantes que Yahweh chamar. Haveria um povo que Yahweh ia chamar, né? Nesses restantes que Yahweh chamasse. Aleluia. Por isso que aqui se confirma, né? Como eu já falei, que Yahusha, ele recebeu o nome do Pai. Yahweh, Pai, Shá significa salvação. Aí, Yahusha, quer dizer, Yahweh salva por meio do seu filho. Filipenses 2, 8, 9 diz assim, que Yahusha, né, achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte no madeiro, pelo que também Yahweh exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome. Que nome é esse? O nome do Pai. Como diz lá em Hebreus 1, 4. Ele herdou um nome mais excelente do que os anjos. Então, ele herdou o quê? O nome do Pai, Yahweh. E Shá vem de salvação. E Yahusha, que significa Yahweh Pai, Shá do Filho, juntou os dois nomes, fez Yahusha. E quer dizer, Yahweh salva por meio do seu Filho. Por isso que ele diz, quando Yahusha veio, que estava ali, né, o apóstolo Pedro, pregando ali, quando a descida do Pentecoste, e Pedro chegou a dizer, em Atos 2, 21, e há de ser que todo que invocar o nome de Yahusha será salvo. Né? A mesma expressão se repete em Romanos 10, 13. E todo que invocar o meu nome será salvo. Então, amado, isso é uma importância bem grande, porque esse nome, ele está no nosso entendimento, nos nossos lábios. Há o que em nossos lábios? Há um cântico novo, há um cântico que nós estamos cantando, nós estamos louvando e adorando ao Criador. Ele pôs em nós um cântico novo, que nós falamos, anunciamos, levamos para outras pessoas esse cântico novo, que é o seu nome. Estamos levando, aleluia, louvado seja Yahweh dos exércitos. No Antigo Testamento, no livro de Ezequiel, tem um episódio, amado, muito interessante, que quando Ezequiel estava sentado na sua porta da sua casa, ali no exílio ali, o anjo pegou Daniel pelos cabelos e levou a um lugar, e levou Daniel 8 a um lugar onde os Yaldim estavam adorando. E ali, os Yaldim, dentro do templo de Yahweh, colocaram outras imagens lá nas paredes, outros e buscando a imagem de sol, a imagem de Tamuz, e colocando outro ali. E aquilo ali indignou o pai. Indignou o pai. E quando chega, isso é no capítulo 8 de Ezequiel,
E quando chega no capítulo 9, Ial dali exerce o seu juízo, ele dá uma sentença sobre esses que estavam invocando outros, sem ser invocar ele. A gente vê em Daniel, em Ezequiel, aliás, aleluia, em Ezequiel 9, 4 e 5, 6, eu só ler só 3 versículos, que tem essa passagem assim. Quando Ial pegou Ezequiel e levou, disse, mais abominação do que essa tu vai ver, filho. Entra, abre a porta e vê o que é que estão fazendo ali. Os homens virados para o sol e ali adorando ao sol, adorando ao Deus Sol, adorando ali a outros. E as imagens na parede. Né? Aí que foi que ele disse? Que é que o Eterno manda? O Eterno diz assim, ó. Passa pelo meio da cidade e pelo meio de Alxalã e marca com um sinal na testa os homens que suspiram e que gemem por causa de todas essas abominações e que cometem no meio dela. Os homens que não suportavam buscar outro sem ser Ial, os homens que não suportavam a idolatria, esses homens seriam marcados na testa. Aí ele diz assim, e aos outros, disse, ouvindo eu, aqueles que não tinham, que não ia ser marcado na testa, passai pela cidade após ele e feri. Não poupe os vossos olhos, nem vos compadeçais. Aí disse, matai os velhos, mancebos, virgens, meninos e mulheres, mas não tocai em ninguém que tem o sinal, aquele sinal que eu falei, queria marcar na testa. Começai pelo meu santuário e pelos anciões que estavam diante da casa, ele mandou começar. E este mesmo sinal, este é o sinal que Ial tem dado a sua Kehilá. Ele tem dado a ela esse sinal na testa, como está lá em Apocalipse 3. A um povo que tinha essa característica, que guardava o seu nome, que ali respeitava o seu nome, que não trocava por nada o seu nome. Então tem Apocalipse 3, 7, que diz assim, falando ao mensageiro desta igreja, Filadélfia, falando a ela, dizendo assim, e ao anjo que está, a igreja de Filadélfia, escreve, isto diz o que é Kadosh, o que é santo, como diz aí no sistema santo. Isto diz o que é Kadosh, o que é verdadeiro, não é o falso. Aleluia, já começa dizendo, ó, o que é Kadosh, o que é verdadeiro, o que não é falso. Que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. A chave do reinado de Davi, que Davi sempre seria uma lâmpada diante de Ial, e o reino seria eterno, para sempre, perpetuamente. Ele tinha essa chave de Davi, para abrir o reinado, para abrir aqueles que iam reinar com Machia. Aleluia. Ele botou aqui no versículo 8, eu sei as tuas obras, eis que antes de ti pus uma porta aberta, ó Filadélfia, está falando a Filadélfia, e que ninguém pode fechar, tendo pouca força, és um grupo menor, ó não temas, ó pequeno rebanho, né? Porque foi do agrado de Ial, lá em Lucas 12, 32, dá-vos o reino, pequeno rebanho, tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. A versão Jerusalém diz, e não renegaste o meu nome. Como renegar? Porque uma vez foi tirado o nome e ela não sabia, estava servindo a outros, pensando que era o verdadeiro, como disse, aqui se apresenta o verdadeiro. Pensando que era o verdadeiro. E quando descobre o verdadeiro nome, que Ial vem mostrar, fazer com que você se conheça. Você diz, não, já estou com esse, eu tenho sido abençoado, gosto de saúde, minha família está bem, tenho minha casa boa, meu carro. Aí você renega este nome. Novamente, né? Uma versão diz, outra renegou o nome. Ao descobrir a verdade e não querer, como muitos ali em Alxalã, né? O Eterno, ele ali, quando foi para o segundo templo, para a edificação ali,
com Zorobabel, o Eterno ali, ele atuou no ruache de alguns para que voltasse a Yalxalã, e muitos não quiseram voltar. Já tinha cargo na Babilônia, já tinha lugares ocupados na Babilônia. E hoje está acontecendo do mesmo jeito. Muitas pessoas dizem, não, eu tenho um cargo disso, eu tenho um cargo daquilo, sou abençoado, sou isso, sou aquilo, e tem rejeitado este nome. Louvado seja Yahweh. Né? Aí ele diz aqui no versículo 9, eis que farei aos da sinagoga de Satanás, que se dizem Aldins e não são, vamos supor, que dizem que creem no Pai, mas creem em outro, que creem, né? Mas eles não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e se prostem a teus pés. Ali naquele grande dia, versículo 10, ele diz assim, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir, ou da provação, e muitos de provação, outros de tribulação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra, para provar os que habitam sobre a terra. Como tu guardaste esta palavra da paciência, também ele vai guardar da hora. Então, nessa hora da grande tribulação, da grande provação, que vai vir uma provação sobre um povo que recebe o nome e não aceita, não aceita, diz, eu quero ficar com esse, que eu já estou acostumado com esse tem me dado e esse tem me abençoado. Mas não sabe ela que a própria palavra diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem descendo do alto, do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. Não sabe esta pessoa que diz que Yahweh deixa o sol e a chuva vir sobre o justo e sobre o injusto. Porque todas essas boas dádivas recebemos do Pai e não de nenhum outro. Louvado seja Yahweh. Aí quando ele chega aqui no versículo 12, ele diz assim, a quem vencer, ele diz assim no 11, eis que eu venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu pai, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele, escreverei sobre ele o nome do meu pai, o nome da cidade, e o meu novo nome, a nova Yalxalã, e o meu novo nome, o nome da cidade, o nome do meu pai, o nome da nova Yalxalã, e o nome do meu pai. Então, essas pessoas, ela vai vir no entendimento, o que é? No seu entender, no seu raciocínio, na sua mente, ela já está selada, ela já está marcada, como ele marcou o povo naquele tempo, que se indignava com a idolatria. Então, este povo de hoje está sendo marcado com o nome do Pai, com o nome do Filho. Ele está vindo na sua fronte, no seu entendimento, marcado pelo Pai, né? Para aquele grande dia que vai ser livrado. E este povo será livrado, como diz a sua palavra, aqui em Apocalipse 14:15. Esse povo são como primícias do seu fruto, do fruto de Yahweh. São os primeiros frutos que serão levados por Yahshua no arrebatamento. Que diz assim, Apocalipse 14:1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, que nas suas testas tinha escrito o nome dele e o nome do meu pai. Como eu falei, ó, nas suas testas, não que vai escrever, vou escrever aqui, não. No seu entendimento, na sua consciência, ele já tem isso, que o pai é Yahweh e que o filho é Yahshua. Ele diz, e ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de muitos trovões, e ouvi uma voz de arpista, que tocava as suas harpas, e cantava como um cântico novo, diante do trono. Que cântico novo é esse? Eu falei, é o nome Yahweh, é o nome Yahshua, não há outro que possa salvar, é na nossa história, na nossa vida, que nós semeamos, nós estamos com esse cântico de alegria em nós, dizendo, ai meu Pai, gratidão por esta revelação,
porque a palavra do Eterno é uma revelação. Como ele disse, graças te dou, ó Pai, que ocultasse estas coisas aos sábios e aos entendidos, e a revelaste aos pequeninos, porque ninguém conhece o Pai, senão o Filho, ninguém conhece o Filho, senão o Pai, ou aquele a quem ele quiser revelar. Então foi revelado a nós, né? E despertou a cada um de nós. E ele disse, esse 144 tem um cântico novo na sua boca, diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciões. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados como da terra. E esses 144 foram os que foram comprados, como eu falei, com primícia. E estes são os que não se contaminaram com mulheres, com um sistema. Mulher, ele quer falar um sistema de religiosidade. Não se contaminar com qualquer um outro. Por isso que ele disse, guarda a tua coroa, para que ninguém tome. Pode ser qualquer um que estiver ao nosso lado e vier trazer algo que o Eterno não fale, que a gente não, que o Ruá não fale por nós, nós temos que ficar na vocação que fomos chamados. Por isso que ele disse, guarda o que tens, o que tu recebeste pelo Ruá do Pai, guarda o que tem, porque foi uma revelação. Guarda o que tens, né, para que ninguém tome a tua coroa. Aí ele diz aqui, estes são os que não se contaminaram, porque são virgens. Estes são o que segue o Cordeiro, não segue a homem. Segue o Ruá, que o Cordeiro deu para ele ficar em Alxalã, até que do alto seja revestido. Pelo esse Ruá, que vem nos revelar, que vem nos ensinar, como eu falei. Esses não são esses que não se contaminaram com mulheres, eles seguem o Cordeiro, para onde quer que este vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícia para Iau e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Iau. Aleluia! Porque assim aprove, porque foi Iau que faz todas essas coisas. Não me glorio, como diz assim, eu me gloriarei em conhecer a Iau e os seus feitos, que o homem não se glorie em si mesmo, porque não é aprovado a quem em si mesmo se louva. Mas louvar a Iau, louvar ao Criador, porque aprove a ele a fazer isso e a nos revelar esta verdade. Aleluia, aleluia. Essa é a minha contribuição. E quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses: pelo YouTube, canal Atalaia de Iau, ou acesse o site www.atalaiadiau.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros de Iau com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo, orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília. Tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa Iau e Iauxa, a salvação dos que creem. E vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui. Louvado seja Iau. Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então, tem esse grupo, Obra da Caridade, que está sempre ali dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando um socorro, né? Então, para quem sentir no coração de dar uma ajuda, tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da Obra da Caridade com o grupo Afocate. Ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho, então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês, ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui.
Louvado seja Yahweh. Então tá, meus irmãos, vamos voltar rapidinho, porque esse podcast está tremendo demais e a gente não pode perder um minutinho. Louvado seja Yahweh, vamos para cima.